E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje nós vamos fazer aqui a análise da apostila Aprender Sempre 2021, volume 3, do sétimo ano do ensino fundamental, na sequência de atividades 4. Eu não vou ler os textos para que não fique tão longo, tá? A gente vai apenas comentar realmente. Então, na aula 1, na questão 1, ele coloca aí um texto para vocês lerem, que é um trechinho de uma notícia do jornal Unesp, e depois ele sugere que vocês façam um mapa mental com as principais informações do texto, tá? Essa parte, ela não tem uma resposta certa, né? Vocês precisam, é meio que individual, vocês precisam compreender como fazer. Então, aqui ele dá uma sugestão de mapa mental. Então, percebam que a informação principal está no centro. E depois vocês vão puxando setinhas e vão colocando outras informações que vocês podem tirar do texto. Então, por exemplo, aqui vocês poderiam ter puxado uma informação e ela vocês poderiam ter dividido em outras três, né? E assim por diante. E é só um modelo, uma sugestão, e aí vocês têm esse espaço aqui para fazer o mapa mental de vocês. Agora aqui na aula 2, na questão 1, é um texto sobre a questão da necessidade, né, de fazer exercício físico, e depois na 2 ele pergunta qual a mensagem que o cartaz transmite. Então a mensagem é justamente informar as pessoas que fazer exercício físico faz bem, né, e quais são esses benefícios que ele traz. Depois, na letra B, ele fala o seguinte, que a notícia da aula anterior, ela aborda um tema que é semelhante ao tema do cartaz, né? E aí ele quer saber quais são as diferenças que cada texto, que um texto assim comparado com o outro tem na hora de passar a mensagem, já que a mensagem é semelhante. Então, o que acontece é que é uma mensagem parecida, mas em textos com formatos diferentes, né? A notícia, ela tem mais informações, tem mais detalhes, tem mais dados. E o cartaz, ele é mais rápido, mais direto na comunicação dele. Então, ele vai ter só o que é mais importante, o que é principal e de uma maneira resumida, né? Para passar a informação de uma maneira mais rápida do que a notícia. Na C, ele quer saber quais são os elementos visuais no cartaz. Então, ele tem um aspecto gráfico aí, né? Tem uma fonte, cores escolhidas que chamam a atenção, tem alguns símbolos, né? Como a lâmpada, tem a ilustração das crianças praticando exercícios. Tudo isso, né? Fonte, cor, ilustrações, compõe a parte gráfica do cartaz. Na D, ele quer saber qual que é a função desses elementos visuais. Então, assim, se eu fizer um cartaz só com a parte escrita, né, com uma fonte assim muito comum, não, em branco, tal, sem nenhuma ilustração, não vai chamar atenção. Então, a combinação desses elementos, ele faz o público se prender ao cartaz, ele chama atenção, e aí o público vai acabar interagindo, lendo, né, aquela mensagem, e a mensagem vai ser comunicada de uma maneira ali direta e rápida. Na aula 3, ele quer que vocês façam perguntas, né, para os colegas sobre exercício físico e depois elabore um gráfico, né? Então, ele até dá uma sugestão aqui, né, de gráfico. Então, você pergunta para os seus amigos, né, quantos gostam de uh, jogar vôlei, fazer academia, enfim. E elabora um gráfico como esse, colocando as quantidades. Ele deixou até aqui um espaço para vocês fazerem isso. Então, basicamente, é uma atividade de interação, né? Você pergunta, coleta as respostas e daí faz o gráfico. Na aula 4, na questão 1, tem aí, né, esse textinho sobre má alimentação que pode afetar a altura de crianças. E depois, na questão 2, ele quer que você grife as informações principais de cada um dos parágrafos e escreva um resumo explicando cada um deles. Então, não tem muito segredo, por exemplo, você vem aqui no primeiro parágrafo, você pode grifar aqui, por exemplo, no comecinho, ter uma alimentação pode ser um dos fatores que contribuem, blá, 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 até nos países com as menores médias de altura em comparação com as crianças, pode vir até aqui elevadas. Ou se quiser resumir mais ainda, pode vir até mais baixas. E aí você vai estar grifando as informações principais. E na hora de fazer um resumo, você pode colocar aqui, né, que uma pesquisa indica que a má alimentação pode fazer a criança ser até 25 centímetros mais baixa. Pronto, você já grifou e já fez o resumo, tá? Então, como essa atividade ela é mais assim individual, depende muito da construção que vocês fazem, fica aí a explicação e aí vocês conseguem construir o resumo de vocês.
Agora aqui na questão 3, na letra A, ele quer saber quem é que fez o estudo. Então, ali no primeiro parágrafo ele já fala, né, que foi o Imperial College London, no Reino Unido. Na B, ele pergunta o objetivo do estudo. Então, é mostrar o que faz com que a altura das crianças seja influenciada, né, tenha uma modificação aí, em diferentes países e regiões. Na C, ele quer saber que motivos, de acordo com a pesquisa, explicam, né, a diferença de altura entre crianças e adolescentes. Então, o motivo aí que o estudo aponta, o motivo é a questão da má alimentação, né, que influencia no crescimento. Então, em países em que tem mais consumo de ultraprocessados, que são menos nutritivos, eles crescem menos. Né? Então, consequentemente, em lugares que têm uma alimentação mais saudável, né, com menos ultraprocessados, né, tem maior crescimento. Mas ele também reconhece que a influência genética pesa também nisso. Na D, ele quer saber o que os cientistas recomendam a respeito disso. Então, eles falam que é importante ter ações governamentais do governo para garantir que a população tenha uma alimentação saudável durante toda a vida, né? Então, assim, não somente durante a infância, mas também na adolescência, porque a gente ainda está em fase de crescimento durante a adolescência. No que eu comentei toda a vida, mas no caso é a infância e adolescência que ele foca. Agora aqui na aula 5, a gente tem um texto, né, que vai falar aí sobre sedentarismo. E depois, na questão 2, ele tem aí algumas perguntas que são pessoais, na letra A e na letra B, né? Se você conhece o termo do significado do sedentarismo, se você conhecia antes do texto, se você conseguiu deduzir o significado pelo texto, então são questões pessoais, assim como a letra B, tá? Aí na C, ele pede para você explicar com suas próprias palavras o que é sedentarismo. Também é pessoal, mas eu acabei deixando aí uma sugestão, né? Mas para vocês terem uma definição, e aí vocês podem adaptar com as palavras de vocês, tá? Então, sedentarismo é quando eu não faço atividades físicas assim, nenhuma ou faço muito pouquinho. Então, quem é muito parado, né, que não faz exercício físico, ele é uma pessoa sedentária, né? E é considerada doença do século porque na vida moderna as pessoas dificilmente estão tendo tempo para fazer exercício físico, tem tido muita dificuldade disso, né? Agora aqui na questão 3, ele quer que você grife passagens que mostram que os brasileiros têm comportamento sedentário, né? Então eu coloquei algumas sugestões aqui, entre aspas, aí é só vocês localizarem no texto e grifarem, mas vocês também podem pegar outras, né? Aqui são sugestões. Então, por exemplo, adultos brasileiros não praticam o tempo adequado de atividade física. É um trecho que mostra que brasileiros são sedentários. E assim por diante, tem outros exemplos, né? E vocês podem retomar também o texto e localizar outros. Agora aqui na aula 6, ele coloca aí um textinho na questão 1, ainda voltado para o tema, né, de exercício físico. E na 2A, ele pergunta qual é o propósito comunicativo, né? Que ele quer passar esse texto? Então, assim, é uma notícia, e aí tem o objetivo de informar os benefícios da prática de atividade física para a criança em específico. E também fala que o Brasil tem problemas com obesidade infantil. Então, o objetivo do texto é esse. Na B, ele pergunta se, de acordo com o texto, as crianças podem ou não fazer exercícios físicos. E aí tem que achar um autor que. Um autor não, perdão, um argumento do autor que mostre que a sua resposta está correta. Né? Então, ele fala aqui no texto que as crianças podem participar, podem fazer exercício físico, e não apenas podem, elas devem fazer isso. Né? E aí o argumento está aqui, né? Para defender a ideia, na realidade não só um argumento, tem vários. Ele fala, por exemplo, do desenvolvimento da coordenação motora da criança, do trabalho em equipe, da autoconfiança, que são todas coisas que o exercício físico vai ajudar. Na C, ele quer saber quem poderia ser o público-alvo. Então, assim, são pessoas em geral, né, que o texto busca atingir com a mensagem dele, que tenham interesse sobre saúde de criança, né? Então, podem ser as famílias, os educadores, ou qualquer outra pessoa que conviva com criança ou tenha interesse no tema. Na D, ele quer saber qual é a função da lista que tem na parte final do texto, né? Então, assim, o que acontece? Ela quer destacar no final do texto as informações e diferenciar elas entre si, né, colocando elas em itens. Fica mais fácil de visualizar, né,
resumir aquela série de informações. A segunda parte da pergunta é pessoal, em que situações você faz listas, né? Eu coloquei aqui algumas sugestões, né? Lista de supermercado, de material escolar, de contas para pagar, contatos para uma festa, mas é bem assim, bem pessoal, cada pessoa faz lista para uma coisa. Eu, por exemplo, às vezes faço listas de coisas que eu tenho que resolver naquela semana, enfim, você pode fazer uma lista de datas de provas que você vai ter e assim por diante, né? É uma parte ali mais pessoal, a segunda parte da pergunta. Agora aqui nas aulas 7 e 8, né, ele está sugerindo aí um projetinho de você fazer um cartaz de campanha para incentivar os jovens da sua escola a praticar exercício físico. Então ele dá uma série aí de orientações, dá um espacinho para você se planejar, né? Propõe também a revisão e aí com isso vocês conseguem elaborar esse cartaz e depois divulgar. Então aqui a gente termina, né, mais essa aula. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado. Deixa um like se ele te ajudou. Compartilha também com seus amigos que podem estar precisando desse material. E é isso então. Um abraço, um beijo, até a próxima e tchau, tchau!